Pessoal que está assistindo em casa, que Deus abençoe vocês. Lembrando que estamos em Ribeirão Preto, na rua São Paulo, 146, bairro Campos Elíseos. Que o Senhor estenda as grandes e poderosas mãos e os abençoe. Para aqueles que estão assistindo também, nós estamos aqui na lição dos 10 mandamentos pela família. São lições que são dadas para a gente fortalecer, preparar, ser moldado para chegarmos então, né, as promessas, a terra da promessa, a conquista que só o Senhor pode nos conceder. E hoje o tema, né, gente, é com base no 7º mandamento. Ele, por si só, não chamo de polêmico, porque afinal a palavra de Deus ela é aberta e ela sempre esteve presente. Mas é um tema que fala sobre fidelidade ou infidelidade. E nós temos muito o que aprender como cada dia mais. Só para a introdução, antes de eu ler aqui a mensagem, eu vou fazer a leitura breve e depois deixo as aplicações para cada um. E depois nós entramos nos textos bíblicos, né, que temos aí utilizado hoje, que vem fortalecer nossa fé. Mas, como uma introdução, para quem vem de entendimento, mandamentos, para que serve? Né, são ordens que são do céu, para mim, para vocês, para simplesmente cumprirmos e ponto. Claro que isso não deixa de ser uma necessidade de verdade. Porém, os mandamentos, nós temos que pensar que foram concedidos nos tempos que o Egito, né, havia um grupo de pessoas e o povo do Senhor foi liberto do Egito por um homem que conhecemos como Moisés. Foi levado, então, o povo hebreu para um deserto com o primeiro momento de possuir uma terra. Só que devido a algumas teimosias, que eles mandaram espias, acabou se tornando 40 anos. Nesse período de 40 anos, o Senhor Deus leva Moisés para o monte, que a gente conhece como Monte Sinai, e dentro no bom sentido, né, gente? Né, lá no alto monte, Deus, então, manifesta a Moisés a glória dele e dá para ele 2 tábuas de pedra, cada uma das tábuas com 5 mandamentos. E aí começa a dar os mandamentos, com o intuito do quê? De Moisés vir e falar as leis para, então, um povo que veio do Egito, cheio de costumes, cheio de vícios, pensamentos, cheio de erros que precisavam de um acerto. E assim somos nós quando viemos do mundo, conhecemos a Bíblia e a Bíblia vai nos consertando. Vai juntando nossos pedacinhos, né, que a gente estava todo quebrado. E aí nós aprendemos o certo e o errado segundo Deus, não só pela lei da consciência. E aí entramos e cremos na terra da promessa, a vida eterna. Bom, um dos mandamentos que estava lá, conhecemos muito bem, é o 7º, não adulterarás. E o que isso nos traz hoje para cá, para os dias de hoje? Porque adultério, pessoal, é agregar algo àquilo que tem uma origem pura. Né? Hoje nós temos aí até vou usar uma explicação bem simples, que eu gosto, que o missionário também utiliza. E ele explica até para uma criança que um dia perguntou para ele, e eu explico para vocês conforme ele também fala. Nós temos aqui, infelizmente, na nossa cidade, vou usar de uma forma assim, né? Hoje, uma fama muito grande dos combustíveis estar adulterado. Que é nada mais do que modificado, tirando a composição principal, diminuindo a sua eficácia. Então, nós chamamos assim. Infelizmente, é difícil achar um posto aí legal. Acha, mas você tem que estar sempre cuidado. E ele explica da mesma forma, né? Então, acrescentar algo no que é puro, original, atrapalha. E isso é adulterar. Isso é modificar o que nunca deveria ser modificado. Só que isso é lei. E não é só lei, porque isso existe antes da lei. Só fortaleceu com ela. E depois dos tempos da lei, até cobiçar com os olhos é adultério. Então, é muito mais. E aí nós temos que entrar nesse assunto, porque, gente, é uma questão de eternidade, não é uma questão de só o que é certo ou errado. Posso simplesmente não acatar? Posso. Mas acredito que fazer o correto e seguir o plano perfeito que Deus tem vai me ajudar bastante a ser como Ele quer que eu seja. E nós não vamos falar somente de homem e mulher, porque isso, claro, vai ser uma base. Estaremos falando sobre propósitos. Né? Quando Deus une pessoas, Ele não une. Já ouviram essa expressão? Deus une propósitos? Então nós não podemos modificar os propósitos que Deus tem para nossas vidas. E quando modificamos, grande será a perda, porque envolve muitas vidas. Nós vamos entrar nesse assunto hoje, que o Senhor fale com vocês, instrua até para vocês poderem ensinar e assim por diante. Tenho passado com base no conhecimento, com experiência e tantos outros fatores aí que a gente coloca em pauta para a gente orar com uma fé
genuína, uma fé pura, uma fé sincera que resolve situações quando a gente quer que resolva. Na base bíblica do Êxodo 20, versículo 14, sétimo mandamento, não adulterarás. E dentro desta lição vou fazer a leitura. Pós-leitura, nós vamos então na mensagem que eu tenho anunciado hoje aqui e convido vocês a deixarem o Espírito Santo trabalhar, porque nós vamos falar aqui o que é necessário de acordo com a necessidade do momento. Vamos juntos? Nesta sétima lição, o Senhor nos ensina sobre o valor e a santidade da aliança conjugal. Este mandamento é direto, sem rodeios, porque trata de algo que é fundamento no coração de Deus, que no caso é a fidelidade. Adulterar é mais do que trair fisicamente, é quebrar uma aliança feita diante de Deus. É permitir que o desejo ou o descuido destrua aquilo que foi estabelecido pelo céu. E, infelizmente, muitos lares cristãos, não falando sobre só ser humano não, têm sofrido não apenas por adultério físico, mas por traições emocionais, espirituais, isso que eu achei muito forte, repasso para vocês, e de propósito. Quantos casais dormem juntos, mas vivem distantes? Quantos corações já deixaram compromisso, mesmo que ainda usem alianças nos dedos? A palavra é clara. O casamento deve ser honrado por todos. O leito deve ser sem mácula, tá? Sem nada que o denigra. Não há espaço para segredos, para mágoas alimentadas em silêncio, nem para desculpas que sustentem frieza ou infidelidade emocional. Concorda ou não, gente? Faz sentido ou não? Observa se isso não tem acontecido contigo ou com alguém que conheça. Te dou até uma missão positiva. Conhece alguém que está pronto, perto de se divorciar? Pega essa lição, pede uma a mais, entrega para a pessoa. E fala, não tome atitude antes de você ler isto. E não leia só uma vez, porque tem gente que vai fazer uma leitura só para falar que leu. Lê 2, lê 3, lê 4, até essa palavra fazer sentido para você. Aí sim, depois de uma boa oração e uma boa decisão, aí você toma uma atitude, mas não faça antes de ler. Que pode ajudar, você pode salvar um casamento. Irmãos e irmãs do Senhor, proteger o seu casamento é proteger o altar da sua casa. A fidelidade começa onde? Nos olhos. Se os teus olhos forem bons, eu vou ler aqui, fazer a citação de Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, e a luz que há em ti serão trevas. Não queira, então, isto. Às vezes temos esse descuido, vou falar daqui a pouco, de nós observarmos alguns, vou falar ser humanos, pessoas, que dizem que não tem problema. Cada um julga de qualquer jeito. Porém, quando você quer realmente o céu, não tem um grande problema, viu? Nós vamos entrar aqui daqui a pouco mais no assunto. Bom, começa nos olhos, aí continua nos pensamentos e se confirma nas atitudes diárias. E mais, guardar o casamento não é apenas obrigação dos cônjuges. Pais devem ensinar os filhos sobre pureza, respeito e compromisso. A família inteira deve ser um ambiente onde a fidelidade é celebrada e o amor cultivado. Te dou uma direção. Restaure os votos com o seu cônjuge. Cuide das palavras. Elimine o que divide e alimente o que une. Ore juntos. Caminhem juntos. Riam juntos. E, se necessário, chorem juntos. Mas não larguem um ao outro. Lembre-se, nosso jargão, ele está aqui em Cristo com amor, deixa a mensagem. Pessoal, nós vamos continuar aqui, afinal tem exemplos que a gente pode pegar e citar dentro das escrituras, eu tenho fixado um muito interessante que eu gosto bastante, mas vamos trazer isso à tona porque é uma necessidade. Muitas pessoas, e isso é bem sério, e tratar isso dentro da igreja é mais do que comum, só que por incrível que pareça, às vezes nós estamos, ser humanos, procurando as aprovações de algumas coisas que sabemos que já são erradas. Pessoal, nós precisamos ler o livro de Êxodo 20 para descobrir que adultério é pecado? Que adultério é errado. Que é pecar é errar.
A consciência por si só, assim como demais também mandamentos, já fala por si. Tem os seus limites, tem os seus porquês, os seus poréns. Precisamos entender que colocar qualquer coisa que seja fora do padrão das Escrituras é errar. Todas as áreas da nossa vida, e não deixa de ser o adultério uma delas. Não é? Quando se trata do lado físico, qual muitas pessoas somente acham que é só do lado físico, mas a intenção, o apimentar o que não se deve, o colocar diante dos teus olhos coisas que podem acrescentar em algo que não deveria, que fere o princípio bíblico e assim por diante. Não dá para citar tantas coisas, afinal estaremos também na TV e tem muitos que são jovens ou crianças. Mas uma coisa eu sei, se ele está aqui, ele não entrou na Bíblia e não foi colocado pelo próprio Deus como algo somente para não faça, mas sim para mostrar que isso vai fazer mal. E sabemos que faz mal. Nós vamos ver uma base bíblica que acredito que vai lhe ajudar, até porque me ajudou em outras questões. E ajuda até hoje, afinal a palavra continua sendo a mesma. No livro de Gênesis, o Gênesis é o início. O interessante de entrar em Gênesis, gente, é que Gênesis ele é antes da lei. E ali a gente vai aprender bastante coisa sobre isto. Gênesis capítulo 20, nós temos um casal com propósitos. Eu não só procuro como casal, porque uma família é um propósito. Sabe? Multiplicar a sua família conforme Deus, o Senhor, concede, é um propósito. O que ele tem através da sua vida, da vida do seu marido, da sua esposa, de um filho que você possui, que você tem, que o Senhor lhe deu, que você vai ter, são propósitos. E uma das coisas que a gente tem que tomar um grande cuidado, gente, é que nessa caminhada que nós chamamos de vida, vai haver muitos procurando afetar o seu propósito. Eu não estou falando nem com um lado malicioso. Pode ser que seja de outra forma, né, que envolva e atrapalhe o que Deus tem para vocês. Então é muito importante darmos uma atenção e mostrar que Deus, o Senhor, vela muito pelo que Ele fala que vai fazer na sua vida. E nós não podemos agregar alguém ou algo o qual impede ou atrapalha, não que impediria Deus, mas que atrapalhe Deus de ser completo através de vocês. Gênesis capítulo 20. Lendo essa passagem bíblica, a gente tem a base de Abraão e Sara já com a promessa de Isaac. Eles não tinham ainda Isaac, mas eles tinham a promessa. E aí a gente vai pegar alguns dados assim importantes, uns fatos, na verdade, referente à vida de Abraão e de Sara, e que poderia ter acontecido se eles tivessem prosseguido numa ideia ou não tivesse a proteção de Deus sobre esta ideia, e assim traria um grande prejuízo para a humanidade, porque eles tinham uma promessa sobre o casamento deles. Para provar, pessoal, que casamento é coisa séria, e às vezes a gente está tratando eles de qualquer jeito. Hoje, com o conhecimento, com a experiência e de muitos atendimentos que a gente faz na vida, nós observamos o quanto tem muitas pessoas que tratam o relacionamento como só mais um que não deu certo. E não pode ser assim. Não pode ser assim, a gente precisa ser diferente. Cada caso é um caso. Falei no culto da tarde, reforço aqui agora. Eu não posso dar aqui uma regra para todos. Teria que, quem tiver qualquer necessidade, depois, de forma mais particular, procurar ver que cada caso é um caso. Não posso jogar no ar e dizer todas têm que tomar esta decisão. Só que não posso também deixar de falar o que Deus quer que a gente faça. Aí vamos ter que estabelecer cada um de alguma forma. Dar a cada um uma direção com base nas Escrituras, tá? Então, não é para ninguém tirar conclusão precipitada. Porém, é para saber o que é certo e o que não é, o que pode e o que não pode, o porquê eu tenho que agir, o porquê não tenho que agir, e a partir daí, colocar isso em prática na minha casa, no geral. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Essa cidade de Gerar, ela também é conhecida em Gênesis 26, não vou até lá que não precisa, e é uma cidade dos filisteus. Eles não eram inimigos cruciais ainda do povo hebreu. Tornariam lá na frente, mas era uma cidade o qual os filisteus estavam e havia um rei. Dentro dessa cidade aconteceu o seguinte, olha. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Aqui não é uma passagem conhecida que a gente observa que o Abraão foi para esta terra, era um tempo de crise, de dificuldade, e quando o Abraão estava dentro dessa terra,
ele, por medo que o Abimeleque, por ser rei e dono daquele momento ali, daquele local, pudesse tirar a Sara dele de alguma forma e matá-lo para isso, ele foi lá e contou meia verdade. Eu digo meia verdade porque a Sara era meia irmã, de fato. Então, quando ele disse para o Abimeleque que Sara era irmã e a Sara disse para o Abimeleque que o Abrão era o irmão, eles não mentiram. Afinal, eles eram. Porém, de um grau de parentesco mais distante, que era muito comum na época. Porém, eles eram também marido e mulher. É conhecida a história. Então, ele contou só a parte que protegia ele de morrer. Mas isso não deixou de ser consertado, né? No versículo seguinte diz assim, e aí que começa o negócio a chamar mais minha atenção, e eu prego para vocês da mesma forma que tenho falado durante o dia. 3, povo de Deus. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto, olha só que loucura, que gente, coisa séria, eis que morto és, por causa de quem? Da mulher que tomaste. Porque ela está o quê? Ela está o quê? Casada com o marido. Com todo o perdão da expressão. Ela tem dono. Como ele tem dona. E aí, claro, não posso deixar de fingir que não está aqui, está aqui. Gente, se alguém estiver fazendo isso, por favor, não morre não. Morre não. Que é isso, pastor? Não, não se mata não, meu irmão. Adultério é pecado, gente, vai te levar para o inferno. Não é uma questão de condenação, é uma questão de ensinamento e simplesmente dizer isso é errado. Aqui não é lei, viu, gente? Quando a gente está lendo de Gênesis, não tinha lei ainda. Isso aqui é certo e errado, ponto. Não tinha uma cerimônia para fazer o casamento, mas a Bíblia está chamando a Sara de mulher e casada. Ela tem alguém. E aí o Abimeleque teve um sonho. O Abimeleque é uma posição, tá? Não sabemos o nome dele, mas aí eu uso de nome próprio. O Abimeleque, ele teve um sonho. E nesse sonho Deus disse, se você tocar, você morre. Sabe por quê? Porque ela é casada. Sabe por quê? Ela tem marido. Você vai fazer uma loucura, irmão? E o negócio ficou mais sério, porque Jesus ele passou o tempo, nosso Senhor veio na terra, e no Sermão da Montanha ele fala algo muito conhecido que a gente sabe. Ele disse assim, olha, aquele que somente cobiçar a mulher do seu próximo no seu coração. O que é cobiça, pessoal? Desejo de ter aquela pessoa. Já cometeu adultério com ela. E como que ele pode dizer isso? Aí a gente pode aprimorar e lembrar que Deus, ele sonda o quê? Os corações. Ele sabe, pessoal, quando a gente está interessado no que não é correto. Ele sabe quando estamos não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é um ensinamento. Quando nós estamos nos arrumando em prol de alguém, mesmo que esse alguém não saiba, e esse alguém não é para nós. Tem alguém que gosta ou que alguém já pertence. Sabe aquela coisa? Então isso aprofunda. Não vou chegar muito nesse mérito, mas é bom a gente sempre ter aquele toque. Irmãos, faça a coisa certa. Deus tem um plano lindo para você, então não ponha tudo a perder. Mantenha-se firme com a mulher da sua mocidade. Quem diz isso as Escrituras. E se caso alguém não quiser, não seja você a pessoa que não lutou, porque isso seria uma loucura. Existem filhos que estão à nossa guarda que precisam da nossa estabilidade emocional e física e espiritual para que cresçam sadio, de uma forma sadia. Que precisam estar sendo bem influenciados para um dia que a gente chama do grande dia do Senhor. Sabe isso? Quanto que isso é importante? Olhando para cá a gente observa. E olha que estou em Gênesis que não existia lei. Ainda não. Mas existia o certo e errado. Deus, então, em sonhos, fala com Abimeleque, dá aquela chamada de atenção e fala, se você tocar, você vai morrer. Por quê? Aí é onde é profundo o negócio. Porque Deus tem propósitos com Abraão e Sara. Pessoal, uma coisa tão profunda, a gente vai ler, vou continuar a leitura aqui. Mas, versículo 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, então ele já tinha a intenção de fazer isto, de ter relacionamento com ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Aí olha que bonito essa frase que Abimeleque diz, em sinceridade, do que, gente? Do coração. Aqui dentro. Jesus conhece o que está aí dentro, gente. Aqui dentro. Em sinceridade,
do coração e pureza das minhas mãos. Tenho feito isto. Eu não fiz com a intenção, não sabia que ela era casada. Ele tinha seus direitos como homem, mas ele não sabia que aquela moça tinha um marido. E ele falou, eu não sabia. Eu fui induzido a isso. E é verdade, ele foi induzido. E aí o versículo 6, que é mais lindo ainda, gente, quando você vê o cuidado de Deus com quem tem propósito. Quem acredita de vocês, você de casa, ou quem está aqui na igreja, quem acredita que tem propósito de Deus na sua vida? Então não deixa ninguém tocar no seu propósito. Não é sobre casamento só pessoal de homem e mulher, é sobre o propósito que Deus tem através desse casamento. É muito mais acima de simplesmente duas pessoas dizerem, eu gosto de você, vamos nos casar. Quando vocês se casaram, Deus construiu um propósito junto para vocês. Por isso é muito complicado quando um segue um lado, o outro segue o outro. Como que vocês serão felizes se cada um quer ir para um lado de direção? Não dá para seguir o mesmo Deus, pessoal, e ao mesmo tempo não falar a mesma língua. Isso vale para casal, isso vale para pai e filho, isso vale para todos que têm uma direção. É uma necessidade. Não podemos acrescentar nada o qual o Senhor não nos falou. Tentar justificar erros com alguma palavra que a gente diz que é correta. Se está errado, o que eu devo fazer? Assumir. Errei. E se está certo, glória a Deus, me mantém firme para eu não me desviar do caminho. Sabe, esse cuidado precisa. Aqui não é sobre Abraão e Sara, aqui é sobre um propósito que levaria uma nação inteira ser multiplicada. Quando Deus deu para entender, quem conhece a história sabe, quando Deus deu para Abraão a promessa, ele não deu para Abraão a promessa de forma individual, porque o Abraão, quando recebeu a promessa, ele era o quê? Casado. Existe uma promessa que Deus te deu, talvez de forma individual, quando você era solteiro, algo aconteceu contigo, ou quem você é solteiro, ele vai falar com você, mas há promessas que ele lhe dá quando você já está unido, ou quando se une, ou prestes a se unir com alguém. Isso é tão real e verdadeiro. E quando ele te dá essa promessa, envolve a pessoa que ele preparou para você, que você um dia fez um voto. Ou podemos dizer que fez, deixa eu tirar aqui para ficar mais bonito, uma aliança. Dentro dessa aliança, não é para pôr o dedo só. Dentro dessa aliança existe propósito, que liga duas pessoas, pelo menos na teoria básica da nossa cultura. O nome da esposa está na aliança do marido, o nome do marido está na aliança da esposa, certo ou não? Essa é a tradição que a gente possui, não é verdade? Então, dentro dessa aliança existe um propósito de uma construção familiar, mas também de Deus te conduzir, tá tudo certo. Imagina uma pessoa que vai e influencia. Pessoal, se Abimeleque tivesse tido qualquer tipo de relacionamento com Sara, o risco de ela engravidar de Abimeleque não era grande? Não só por isso, o risco de atrapalhar a perfeição de Deus de um fruto de um milagre chamado Isaac não era grande? Não podia influenciar, havia um propósito. Pessoal, a mensagem principal fica, não adulterem o propósito que Deus deu para vocês. Porque o diabo ele vai tentar para adulterar esse propósito. Eu não estou falando só do lado físico, que também é, mas o propósito. Existe um propósito. Eu posso traduzir esse propósito para alguns que fica mais fácil, na forma bem do português, sonhos. Promessas, qual é a forma que você recebe, mas existe algo que o Espírito Santo um dia usou alguém, você leu, ele chamou a sua atenção e disse, eu vou fazer de você, através de você, da sua família, certa coisa. Vou falar de forma bem neutra. Então existe um propósito e não pode ter ninguém a mais nesse propósito, é muito sério. E se o Abimeleque tivesse tido qualquer coisa, o risco de algo acontecer e atrapalhar o propósito, que loucura! Não é à toa que Deus disse o quê? Se tocar ela, você morre. Porque tocar nela é tocar no que eu prometi. Não pode sair outro. Não dá para sair outro. O Abraão teve uma experiência terrível. Quando ele teve um relacionamento com Agar, que era permitido ele ter, naquele tempo, era permitido ele ter um filho de uma concubina. Isso era comum naquele período. Mas Deus tinha falado que não seria de outra a não ser de Sara. Então não importa se tivesse acontecido, ele tinha que esperar. Mesmo estéril, ela daria um filho para ele. Dá para entender que havia um propósito acima de um conhecimento humano ou de qualquer outra coisa? Pessoal, o que Deus tem para realizar na vida de vocês é maior do que vocês mesmos. Então dá para entender que não dá para acrescentar alguém ou algo que ele não aprova. É muito profundo. Isso eu estou falando antes da lei para ficar fora dela, para não dizer que não adulterar é somente por causa de Moisés. Não, foi antes, está aqui, ó. Não toca nela, não. Ela tem marido,
E esse marido vai dar um filho para ela. E se não for ele, eu não cumpro. Dá para entender a grandeza de você permanecer firme no que Deus disse, mesmo em meio à dificuldade? Esse é um fortalecimento que todos nós precisamos, em qualquer área da vida. Hoje eu estou trazendo para a família, mas pode trazer para o trabalho, trazer para o ministério, trazer para alguém que você ama, conforme a direção que Deus te dá, como que Ele te destaca. Deus, eu não posso errar. É uma questão de eu vou viver a vontade de Deus e o propósito que Ele tem para mim. Não importa as lutas, eu vou ficar firme. Não importa os Abimeleques que apareçam, eu vou continuar firme no propósito da minha vida. E você vai ver se Deus não honra. Vai honrar. Olha o versículo 7. Agora, pois... Eita, olha só o pedido. Restitui a mulher do ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Vocês acham que Abimeleque ele insistiu no erro? Ainda que ele tenha sido induzido. Não, ele não era louco. Acordou e despertou para a vida. Foi falar com Abraão e falou, tá aqui a sua mulher. Não faz mais isso comigo não, hein? Não briga comigo, hein? Quase morri. E o Abraão teve que orar por ele ainda. Por que isso? Mas o Abraão, pastor, não falou toda a verdade. Ele tem parte de culpa. Tem. Acredito que Deus deve ter puxado a orelha dele de uma forma bem pessoal. Só que o Abraão tinha propósito. Eu acredito muito em propósito. Eu acredito que ninguém nasce nessa terra sem um propósito. Não dá, gente. Precisamos viver e entender o que Deus quer de nós. Quando você entende, tudo começa a fazer sentido. Você passa por cima de gigante, passa por cima de dificuldade. Você consegue superar qualquer tipo de obstáculo porque você acredita que mais do que você está passando, dificuldade ou não, maior é o que Deus tem para vocês e através de vocês. E por isso a gente vai enfrentar Abimeleque, acreditar, vai enfrentar dificuldade e vai se manter firme, vai ficar na promessa. Dentro de um propósito, viver isso faz uma diferença. Bom, sabemos que através de Abraão e Sara nasceu Isaac. A Sara ela acabou passando um tempo e ela acabou ficando com seu corpo amortecido, mas não deixou de viver o propósito. Ela deu risada do propósito em um certo momento, mas ao mesmo tempo o nome do propósito dela fazia ela rir. Se você não sabe, a maioria já deve saber, mas Isaac significa aquele que ri. Nunca se esqueça que o seu propósito, no meio das dores que você possa estar no processo, vai te trazer muita alegria. Então não abre mão dele. Mesmo que não pareça, mas vai fazer sentido quando passar e você permanecer naquilo que a gente acredita. Então o que eu aconselharia a todos que estão me assistindo que precisam? Você está passando alguma luta na sua família? Luta. Se você está passando alguma luta, luta. E vence. Mantenha a sua casa de pé, mantenha seu casamento intocável. Se um dia ele for tocado, mude hoje, diga, Deus me perdoe. Se eu abri mão daquilo que era tão precioso, se eu não deixei o Senhor conduzir, mas a partir de hoje eu vou deixar o Senhor conduzir. Eu tenho aprendido nesses últimos tempos, pessoal, eu vou dizer isso para vocês de uma forma muito pessoal e espiritual. Que vai haver momentos que Deus, o Senhor, vai permitir que você perca o controle da sua vida para mostrar para você que você nunca teve ele de verdade. A ponto de você simplesmente dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Só que você vai falar dessa seguinte forma, ou parecido, já que eu não sei o que fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu te entrego de coração. E falo, Deus, comanda tudo. Começa a afastar as pessoas que o Senhor não quer para mim, mas começa a aproximar quem que o Senhor quer para mim. Só não me deixa sair do propósito e controla a minha vida até o objetivo que eu vou chegar. Vai ter dias que a gente vai parecer que perdemos total controle, e é verdade, perdemos. Porque não é que é verdade que perdemos, só descobrimos que tudo que nós tínhamos, na verdade, nunca foi nosso, sempre foi de Deus. A nossa família, a minha casa, os teus filhos, a sua casa, pertence a Deus. Quando deu certo, pertenceu a Deus. Se deu errado, era propósito dar errado, porque se desse certo ou errado, você não estaria nem buscando ele, talvez. Sabe, a data exata de nascimento de um filho, tudo é perfeito dentro de um propósito. Só que vai ter muitas pessoas, e muitas vezes essas próprias pessoas somos nós, que a gente vai deixar uma brecha e vamos tentar entender ou tentar nos enganar achando que não tem problema. Só que Deus vai te chamar a atenção, talvez em sonhos como Abimeleque, ou talvez numa pregação como essa, e dizer, vai, restitui.
a mulher do seu marido, né? Ou a esposa ou o marido da sua esposa, e assim vai, restitui os seus filhos, coloca de volta o propósito que eu te dei no lugar e eu vou honrar. Mas isso é uma questão muito pessoal. É uma questão de escolha. De vez em quando nós criamos altares, se a gente observar na mensagem, falamos sobre altares. De vez em quando nós falamos e colocamos altares, o qual não colocamos o Espírito Santo como condutor, que é a própria mão de Deus, que a gente está aprendendo, o dedo de Deus que faz milagres. Nós colocamos o nosso orgulho, colocamos o nosso jeito de achar as coisas, para não falar só ego, né, mas que está tudo envolvendo o ego. Colocamos a opinião de alguém, ao invés de ouvir o Espírito Santo dizer o que ele quer que a gente diga ou fazer o que ele quer que a gente faça. Mas está na hora de ele ser Senhor mais uma vez, pessoal. E para aqueles que achavam que tinham controle de qualquer situação, não seja nenhuma novidade que eu vou dizer, mas você não tem não. Sempre esteve nas mãos de Deus, ele só está pedindo para você entregar e deixar ele fazer. Pessoal, se tem alguém que pode realmente levantar alguém, esse é o nosso Senhor. Ele fez isso com Abimeleque, nem sendo hebreu. E guardou Abraão e Sara. Porque o que Deus tinha para Abraão e Sara era maior para ser alguém, vir alguém e tocar. Sabe? Acrescentar o que não podia. Mantenha-se firme no que Deus tem falado com vocês. Sabe? Não é simplesmente dizendo a gente, vocês vêm da igreja e me ouçam e olha, simplesmente vivam. Mas despertem para as coisas grandes que Deus tem para nos conceder. Propósitos são Ele que deu, foi Ele que colocou, Ele pôs no seu coração, Ele revelou no seu espírito e Ele quer que você permaneça nesse propósito, porque ali Ele vai te honrar. É o compromisso dele, gente. O compromisso de gerar Isaac não era somente de Abraão e Sara, sim, mas era sobre o próprio Deus que foi e falou em sonhos contra alguém que podia ter atrapalhado tudo. Eu creio nesse Deus, pessoal, que aproxima. Eu creio nesse Deus que nos afasta do que tem que afastar, nos aproxima do que tem que nos aproximar, nos guarda de quem tem que nos guardar e nos revela a quem tem que nos revelar. Esse Deus está no controle do seu propósito. O mesmo que te deu propósito, te guarda no meio dele. Então continuem firmes. Não acrescentem nada fora deste propósito e fica firme, porque no propósito divino ele vai fazer o que você espera. Bom, não quero estender tanto, não preciso tanto estender, mas eu gostaria que você orasse comigo sobre esse propósito. Quem tem um Deus que tem uma aliança com você aqui, que fez algo com você, você crê vocês creem nesse Deus ou não? Gente, abra o coração. Permita que ele trabalhe, a gente precisa. Permita que ele conduza vocês em cada passo que vocês precisam. Se alguém aqui está passando alguma crise conjugal, financeira, sei lá, qualquer outra área, mantenha-se só, a crise passa, o propósito fica no propósito e Deus, o Senhor, vai honrar. Vai consertar o que está quebrado. Ele não vai deixar Abimeleque tocar em você, pode ter certeza, ou tocar no que é seu, no sentido propósito. Ele vai te sustentar, mas fiquem firmes. E se lá no passado, alguém, de alguma forma, pastor, pisei na bola. Eu falei isso e aquilo, gente, reforço, não dá para voltar no tempo, mas dá para avançar. E não estou falando sobre você olhar para o futuro, estou falando para você aproveitar o presente e consertar o que precisa para chegar onde Deus projetou para você. Só não desiste, só não para. Mesmo no meio das tribulações da vida, você tem um Deus que te guarda até em terra estranha, viu? E esse Deus é o que está conosco. Amém, povo de Deus? Então fiquem de pé para nós clamarmos ao Deus que nos guarda, que nos livra, que sonda, que nos ajuda, que nos liberta, que afasta os Abimeleques da vida.